As características apresentadas pelos indivíduos pertencentes ao grupo vegetal das pteridófitas nos levam a crer que, muito provavelmente, elas se originaram do mesmo ancestral que deu origem às briófitas. Ou seja, é como se os nossos musguinhos, as hepáticas e, bom, as briófitas no geral tivessem meio que dado origem às pteridófitas, tendo em vista que a proximidade evolutiva de ambas é muito grande. E, bom, nessa perspectiva, nós compreendemos que as algas deram origem às briófitas e as briófitas permitiram o surgimento das pteridófitas. Pteridófitas essas que eu acredito que vocês já devem saber quais exemplos nós podemos citar. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar numa samambaia? Bom, mas tem muito além da samambaia. E é isso que nós vamos discutir hoje na nossa aula sobre pteridófitas. O grupo das pteridófitas é constituído por dois filos. Esses filos são responsáveis por agrupar vegetais diferentes, mas que apresentam as mesmas características gerais. Vamos conhecer as características gerais daqui a pouco, mas primeiro eu quero apresentar para vocês os filos. Existe um filo que leva o mesmo nome do grande grupo, ou seja, o filo pteridófita. Esse filo abrange exatamente as samambaias, as avencas, as cavalinhas e os psilotos. Mas existe um outro grupo que reúne as selaginelas e também os licopódios. É o licopodiófita. Então, presta bastante atenção. Existem dois filos dentro do grande grupo das pteridófitas. O filo que nós chamamos de pteridófita, que abrange samambaias, avencas, cavalinhas, psilotos, e também o filo licopodiófita, que começa a abarcar os licopódios e as selaginelas. Bom, eu disse a vocês que essas plantas, embora distintas, apresentam as mesmas características gerais. E quais são elas? Eu tenho que recordar junto a vocês, reafirmar as características que as nossas pequenas briófitas possuíam, para que vocês compreendam como se deu provavelmente a evolução das briófitas para as pteridófitas. Primeiro, compreendamos que as briófitas possuíam a difusão como sendo a sua forma de distribuição de nutrientes e gases, bem como também tinha, por esse motivo, um pequeno porte e apresentava algumas estruturas que não eram, de fato, folhas, caule e raiz, que eram chamados de filóides ou filídeos, cauloide e rizoide, e vimos também que a fase predominante de seu ciclo de vida era uma fase gametofítica. Isso vai mudar. Mas primeiro vamos entender o que seria uma fase gametofítica. Lembrem que o gametófito é o produtor de, isso mesmo, de gametas. E o próprio gametófito ele era haploide. Foi uma das coisas que eu mais martelei na nossa aula de ciclo de vida das briófitas. Portanto, eu preciso enfatizar aqui que a fase dominante no ciclo de vida das briófitas, tendo em vista que possuem uma alternância entre a fase haploide e a fase diploide, ou seja, uma alternância entre a fase gametofítica e a fase esporofítica, é a gametofítica. Então,
presta bastante atenção. Os vegetais transitam entre suas formas haploide e diploide, ou seja, as formas que apresentam apenas um conjunto cromossômico e a forma que apresenta dois conjuntos cromossômicos, dados através de uma fecundação. E, bom, as briófitas apresentavam o quê? Qual era o ciclo? Qual era a fase predominante no ciclo das briófitas? A fase gametofítica. Então a gente vê que na maioria do tempo, na maior parte do tempo, as briófitas continuavam na sua forma gametofítica até que surgisse uma oportunidade, mediante a presença de água, né, que a água caía nos anterídeos e fazia com que fossem liberados os antezoides para a fecundação ocorrer e dar origem ali a um maravilhoso esporófito. Mas a fase predominante já sabemos qual é. Nas pteridófitas isso muda. A fase dominante passa a ser a esporofítica. Contudo, preste muita atenção nisso. Embora a fase dominante seja a esporofítica, ou seja, seja a fase diploide, a fase com dois conjuntos cromossômicos, grande parte ainda do seu ciclo será também haploide. Grande parte do seu ciclo também envolverá a presença de um gametófito, tá certo? Então, apenas em vegetais mais complexos, como as gimnospermas e angiospermas, que praticamente a fase gametofítica é abandonada, mas ainda é marcante nesses vegetais. Outra situação que surge com o grupo das pteridófitas é a classificação das mesmas de acordo com o tipo de indivíduo que irá ser originado a partir do esporo. Como assim, Gabriel? Vê só, presta bastante atenção nisso aqui que eu vou dizer agora para você. Existem dois tipos de organismos de agora em diante. Existem os indivíduos homosporados ou homospóricos e existem os indivíduos heterosporados ou heterospóricos. O que significa isso? Eu já disse a vocês que nós deixamos de lado a fase gametofítica, né? Ainda temos ela, claro, ela é bem marcante, mas eu deixo ela um pouquinho de lado para desenvolver mais a fase que esporofítica. Então, a maior parte dos fenômenos que estão relacionados à própria reprodução do vegetal são relacionadas ao nosso esporo. Esse esporo pode dar origem a um indivíduo que é hermafrodita, ou seja, possui os dois sexos no mesmo indivíduo, ou pode dar origem agora a um indivíduo que possui ou o sexo masculino ou a um indivíduo que possui o sexo feminino. Então percebam que agora eu começo a especificar o sexo se o indivíduo for o quê? Heterospórico ou heterosporado. Então ele já terá o seu sexo definido desde o que? O seu esporo. Heterospórico. Beleza? Sacou? Hétero vem de diferente, esporo, espórico, né? Esporo. Portanto, o indivíduo que é homospórico é hermafrodita, apresenta os dois sexos no mesmo indivíduo. O indivíduo que é heterospórico ou heterosporado apresenta os dois sexos e terá, né, seu esporo determinando um apenas, não os dois no mesmo indivíduo. Eu devo enfatizar aqui que essas questões concernentes a gametófito, esporófito, correspondentes a homosporia, heterosporia, eu vou melhor trabalhar na nossa aula de ciclo de vida das maravilhosas pteridófitas. Contudo, eu estou mostrando aqui a vocês, eu estou conversando aqui com vocês para que vocês compreendam que existem as diferenças entre as briófitas e as pteridófitas. São grandes diferenças, mas que são diferenças que de fato vão permitir uma melhor adaptação desses vegetais no meio terrestre.
Nesta perspectiva de estudar, de fato, quais características os vegetais foram adquirindo para, de fato, conquistar o meio terrestre, nós temos que estabelecer algumas relações entre as briófitas e as pteridófitas, entre as pteridófitas e as gimnospermas, entre as gimnospermas e as angiospermas, assim como fizemos entre as algas e as briófitas. É o que, Gabriel? Vê só. Existem razões pelas quais os nossos biólogos, pesquisadores, botânicos, sistematas, compreendem que, muito provavelmente, as briófitas deram origem às pteridófitas. Ou talvez não necessariamente às briófitas, mas um ancestral que elas tiveram foi comum às briófitas, às pteridófitas. Por quê? Porque existem vários contextos nos quais as pteridófitas se encaixam perfeitamente nas antigas características das briófitas. Ou seja, é como se eu tentasse descobrir o elo entre as duas. E tem vários elos. Existem adaptações, evoluções que são dadas para que uma deixe de ser, de fato, tão simples para se tornar cada vez mais complexa e conseguir conquistar um ambiente qual deseja. E nessa análise comparativa, nós vamos percebendo quais características favoreceram o surgimento de um novo grupo. E, bom, eu já citei algumas delas. Isso vai ser um hábito nosso nos conteúdos de botânica, bem como nos conteúdos de zoologia. Quando eu estiver trabalhando com botânica e com zoologia, eu vou sempre tentar estabelecer um elo entre o grupo anterior e o próximo. Quando estudamos as algas, há umas aulas atrás, compreendemos a importância delas, o quão elas são diversas, percebemos como se dá o ciclo de vida delas, e quando passamos para a botânica e iniciamos o nosso estudo acerca das briófitas, nós começamos a comparar as briófitas com as algas. Começamos a comparar o ciclo de vida de uma com o ciclo de vida da outra. Começamos a usar termos que usávamos anteriormente. Isso significa que existe um elo, assim como vai existir agora. As pteridófitas apresentam 3 estruturas que as briófitas não possuem. Eu acredito que vocês devem lembrar que nós mencionamos a presença de rizoides, filoides e cauloides nas magníficas briófitas. Nós vimos que essas 3 estruturas eram como se fosse, bom, em outras palavras, como se fossem raízes, caule e folhas meio que prematuros, que ainda não tinham de fato crescido e se tornado tais estruturas. E nessa perspectiva, bom, o que é que podemos estabelecer como sendo o elo entre as briófitas e as pteridófitas no contexto de cauloide, filoide e rizoide terem se tornado caule, folha e raiz? Simples. Lembram também que a ausência de vasos condutores de seiva obrigavam as briófitas a terem pequeno porte? Pois é. Se elas apresentavam um pequeno porte, significa dizer que, bom, elas não podiam crescer porque o transporte de nutrientes se dava por difusão de célula a célula. Mas e se esse transporte fosse aprimorado? E se eu desenvolvesse um conjunto de túbulos internos, conjunto de vasos semelhantes ao nosso sistema cardiovascular, que permitissem a distribuição de nutrientes de uma forma igualitária entre as células e garantissem que o organismo como um todo seria nutrido e bem abastecido, poderia crescer à vontade.
exatamente isso que aconteceu. Qual é a principal característica que estabelece um elo entre as briófitas e as pteridófitas para garantir que esse grupo se destaque e consiga de fato se efetivar, bem como as briófitas fizeram? A presença de vasos condutores de seiva. A vascularização surge exatamente nesse ponto evolutivo dos grupos vegetais. O grupo das pteridófitas ganha os vasos condutores de seiva. Esses vasos começavam agora a distribuir os nutrientes de uma forma mais dinâmica, mais rápida, mais eficiente, coisa que infelizmente não ocorria nas briófitas. Infelizmente não ocorre nas briófitas. E os nutrientes paulatinamente são passados de célula a célula. Uma vez que agora eu tenho um sistema que difunde os nutrientes, eu posso crescer à vontade, afinal de contas, se lá em cima eu precisar de nutrientes, eu tenho os vasos que vão conduzi-lo. Mas eu tenho um limite. Por que eu tenho um limite? Porque eu ainda dependo muito da água, tá? Então vejam que, embora uma característica tenha sido adquirida, a vascularização, ainda não conseguimos de fato desvincular esse vegetal, a pteridófita, a água para sua reprodução se efetivar de fato. E isso a gente vai ver na próxima aula. Mas desde já eu quero evidenciar para vocês uma das características que difere briófitas de pteridófitas é a vascularização. E uma vez que a pteridófita se torne vascular, ela pode crescer e dar origem a raiz, caule e folhas. Percebem agora as diferenças? E bom, conforme vamos analisando mais características, percebemos que, como nós temos ainda a dependência do meio, do ambiente que de fato disponha de água para a reprodução das pteridófitas, elas vão também esconder ainda o seu gameta. Ou seja, elas são criptógamas, beleza? Então, nós fechamos o grupo das criptógamas. As plantinhas conhecidas como briófitas e pteridófitas, elas são consideradas criptógamas e, bom, apenas elas. Agora, eu preciso enfatizar também, para que vocês peguem o esquema, que uma seca, por exemplo, afetará numa dada região quais vegetais primeiramente? As gimnospermas? As angiospermas? Não. Vai afetar exatamente aqueles que necessitam da água para a reprodução ser realizada. Ou seja, vão ser afetadas as briófitas e as pteridófitas mediante a presença de uma seca. E por que eu estou dizendo isso? Porque comumente tem uma questãozinha ou outra que teu professor coloca na prova, que os vestibulares costumam mencionar, que trazem essa ideia do organismo vegetal carecendo da água por uma escassez ou por uma estiagem. E, bom, quem será identificado como aquele que irá sucumbir mediante a falta desse recurso? Claro, as pequenas hepáticas, as avencas, os musguinhos, tá? Então esses organismos começam a ser afetados. E, bom, é por isso que em regiões de seca braba não temos esse tipo de vegetal. E aí você já começa a entender melhor aquela história de biomas, de ecossistemas, de clima, de vegetação e por aí vai. Mas, dando continuidade ao nosso estudo das pteridófitas, já compreendemos que possuem fase esporofítica dominante, que podem ser homospóricas ou heterospóricas, que apresentam raiz, caule e folhas, porque são vasculares. E, bom, o que mais podemos considerar a respeito delas? Quando nós, seres humanos, comemos, armazenamos parte daquilo que comemos na forma de gordura, quando tem um excessozinho ali, né? Então, nós
armazenamos nutrientes na forma de lipídios. O nosso vegetal, discutido aqui, armazena na forma de amido, tá? Os vegetais armazenam a sua energia posterior, né, os seus nutrientes que concederão a ele o ATP na forma de amido. Então, essa glicose produzida a partir da fotossíntese vai ser armazenada na forma de amido. Vou colando várias moléculas de glicose através das ligações glicosídicas e vou formando, de fato, uma cadeia de várias glicoses que nós chamamos de amido. Esse amido vai ficar armazenado muitas vezes no amiloplasto ou até mesmo no próprio hialoplasma das células vegetais. Bom, então as nossas folhinhas vão fazendo a fotossíntese, mas elas precisam de nutrientes que nós chamamos de inorgânicos, tá? Então, a seiva inorgânica, também chamada de seiva bruta, também chamada de seiva xilemática, é exatamente o conjunto, a solução constituída principalmente de água e sais, que as nossas raízes vão coletar do solo para que o xilema, que é um dos vasos condutores de seiva, um dos tipos de vasos condutores de seiva, para que o xilema leve até as folhas para que elas, que possuem grandes quantidades de cloroplastos, realizem a fotossíntese. Sacou? Então o xilema vai captar a seiva bruta e fazer com que ela suba até as folhas. Nas folhas irá ocorrer o quê? A fotossíntese. Ô professor, e tem outro vaso, né? O senhor está falando de xilema, mas tem outro vaso, né? Tem um tal de floema, não é isso? Isso, exatamente. O floema é o que vai pegar a glicose e o amido, muitas vezes, e descer, para garantir também a nutrição das células de baixo, que estão fazendo o trabalho de coletar a seiva bruta, mandar para cima e, posteriormente, a seiva elaborada, ou seiva floemática, ou seiva orgânica, vai descer para garantir que todas as células do vegetal sejam contempladas com o produto da fotossíntese, a glicose. Sacou? Então veja, o xilema sobe a seiva bruta e o floema desce a seiva elaborada. Nessa perspectiva, eu capto água e sais, subo, absorvo da atmosfera também o gás carbônico, o dióxido de carbono, realizo a fotossíntese e mando para as células de baixo o produto, que é a glicose. E também libero oxigênio no meio atmosférico. Mas percebam que xilema e floema existem desde a raiz. Imagine que eu faço um corte aqui, ó, na raiz, exatamente na parte que vai dando origem ao caule, tá? Eu percebo aqui, ó, num corte histológico, ao analisar exatamente esse cortezinho em microscópio, que existe uma região constituída de várias células que servirão como uma barreira, uma espécie de capa protetora de todo o conteúdo interno desse vegetal. Essa barreira de células nós chamamos de epiderme. Após a epiderme, nós temos o córtex do vegetal. Esse córtex, em seu centro, vai apresentar o floema, que é o vaso condutor da seiva elaborada, da seiva orgânica, da seiva rica em glicose, rica em carboidratos. E esse vaso, não sei se você está percebendo aqui em vermelho, que ele está na periferia da estrutura central. Ou seja, ele está em contato direto com o córtex. Por quê? Porque está vindo de cima para baixo. Quando esse nutriente vai descendo, ele tem que ser distribuído. Então, quanto mais periférico, melhor. Sacou? E nessa perspectiva, quem está no centro? O xilema, que aqui ó, é mais ou menos esse X. E o xilema vai pegar o nutriente e vai mandar para cima. Mas tem que garantir que as laterais tenham floema para distribuir
posteriormente a seiva é elaborada, quando ela descer. Esses vasos vão estar desde a raiz, que vai apresentar os pelos absorventes para captar, de fato, os constituintes da seiva bruta, até o caule, que vai apresentar também a epiderme, o córtex e o xilema e o floema, mas percebemos que eles vão meio que se condensando, né? E, bom, vamos subindo até as folhas, onde, analisando o corte, percebemos que surge mais um tecido, um tipo de tecido derivado justamente do córtex, que é o mesófilo, tá? Então, o mesófilo surge tomando meio que o lugar do córtex. Nós ainda teremos a epiderme, xilema e floema. Vale salientar que na epiderme desses vegetais ainda temos o que nós chamamos de estômatos, para garantir muitas vezes a troca gasosa e outras situações que nós vamos estudar mais para frente quando estivermos comentando acerca da morfologia e da fisiologia vegetal. Mas, a priori é isso. Ô professor, e essa estrutura aqui? Bom, esse aqui é o gametófito. O gametófito haploide vai dar origem ao esporófito, assim como era nas briófitas. Contudo, uma vez que ele forma o esporófito, ele vai regredindo até sumir, tá? Então existe essa possibilidade. E logo quando as folhas vão se formando, que ele vai dando origem ao vegetal, e aí muitas vezes a gente entende isso de um modo errôneo, né? Porque as folhinhas elas vão ficando meio que como se fosse um caracolzinho, tá? Elas vão ficando enroladas. Nós conferimos o nome de báculo, tá? Então, se você ouvir falar em báculo, referente às pteridófitas, é basicamente uma folha que está envergadinha, tá? Bom, então essas são as informações iniciais. Eu sei que muita coisa, são muitos termos, muitas novas características, mas eu tenho certeza que com uma dose de estudo e de dedicação, vocês com certeza vão conseguir captar cada um desses termos e, bom, depreender de fato um pouco mais sobre as pteridófitas. Pessoas, um cheiro bem grande para vocês. Na nossa próxima aula vamos investigar um pouco sobre esse ciclo de vida dessas pteridófitas. Até mais!